os seus órgãos, porque pode ser mais de um, não é? Sensível, que mais dia, menos dia, vai desencadear o quadro clínico. Isto é uma coisa tão banal, tão conhecida, tão velha, que está na mitologia e no folclore de todos os povos. É claro que só os médicos ignoram isto. Na linda e magnífica mitologia grega, nós encontramos aquela conhecida passagem de Aquiles, o herói da guerra de Troia. Quando ele nasceu, a sua mãe o segurou pelo calcanhar e o mergulhou nas águas da lagoa Estígia, porque as águas dessa lagoa determinavam a invulnerabilidade do indivíduo. Muito bem, ele se tornou invulnerável de fato. Porém, mais tarde, ele recebeu uma seta exatamente aí no calcanhar, que foi o ponto que não foi molhado pela água, porque a mãe o segurou por aí. Vejam que maravilha, que beleza isto. Isso está significando que cada um de nós tem o seu ponto sensível, que mais dia, menos dia, vai levá-lo à morte. Então, conclusão. O dia que nascer um indivíduo com todos os seus órgãos perfeitos, como vocês se julgam, esse indivíduo nunca vai ter nada e também nunca vai morrer. Tá? Agora, a medicina do jeito que vocês a fazem, porque assim a ouviram falar, é que o indivíduo é perfeito, até o momento que nele vai incidir uma bactéria, ou um vírus, ou outra estupidez qualquer. Se fosse assim, vocês deviam estar com todas as moléstias do mundo, porque vocês estão com toda a bacteriologia no corpo, viu? Tá? Então vocês veem que isso é uma estupidez e não tem nada de medicina, isso tudo que se apregoa por aí. Muito bem. Então, todo indivíduo tem o seu órgão de choque. Muito bem. Eu lhes mostrei, lhes citei as experiências feitas em cobaia, em coelho, no cão, essa coisa toda. Muito bem. Porém, por que nós citamos essas experiências? Porque os animais se prestam para esquema. Então, para a gente entender um assunto qualquer, precisa começar num esquema. Por isso eu lhes dei aquele esquema há pouco, para mostrar que não é nem um antígeno, nem um anticorpo responsável pelas manifestações clínicas e pela doença. É o resultado do choque anticorpo-antígeno, que é o responsável. Então, isso é um esquema. E como todo esquema serve somente para se compreender o assunto, mas não é propriamente aquilo que acontece, claro. Muito bem. Os animais ou são refratários a determinadas coisas, ou são sensíveis. Por isso mesmo, quando nós queremos provar que um determinado produto humano é tuberculoso, nós vamos injetar na cobaia. No fim de um mês a cobaia está tuberculizada, né? Muito bem. Agora, quando nós passamos para o homem, a coisa se complica muito. Em primeiro lugar, é excepcional que haja alergia no homem. Por quê? Porque a alergia, propriamente dita, é choque, anticorpo, antígeno específicos. O fenômeno de Koch é
Antígeno, bacilo da tuberculose. Anticorpo, bacilo da tuberculose. O fenômeno de Artus é antígeno, soro de cavalo. Anticorpo, soro de cavalo. No homem, o homem vai produzindo anticorpos, porque ele está sendo sensibilizado desde o momento que nasce. Aliás, desde a vida intrauterina, porque na vida intrauterina ele está dentro do líquido amniótico. O líquido amniótico tem proteínas e está sensibilizando o recém-nascido. Depois, durante a vida, essas febres, essas pequenas infecções que ele vai tendo na garganta, etc., vão produzindo os anticorpos sempre. Então, depois disso, os choques anticorpo-antígeno que ele tiver vão ser inespecíficos. Então, por exemplo, o indivíduo pode ter um choque anticorpo sarampo, por exemplo, com antígeno bacilo da tuberculose. Isso é difícil na espécie humana a gente averiguar como é, não? Mas essa é apenas para exemplificar assim esquematicamente o que se passa no homem, que é o choque anticorpo-antígeno inespecífico, sem especificidade nenhuma. Então, é isto que se chama paralergia. Eu estou citando isso porque vocês podem encontrar isso em um livro qualquer e ficam sem saber o que é. Paralergia é o choque anticorpo-antígeno inespecíficos. É aquilo que se verifica no homem. Tá bem. Além disso, existem os choques anticorpo-antígeno determinados por substâncias químicas. Por quê? Tudo que entra no nosso organismo, não importa o que for, vai funcionar pelo mecanismo alérgico. Então o indivíduo toma uma substância química qualquer. Não é um medicamento químico qualquer. Primeiro se dá a combinação das proteínas orgânicas com esta substância química. Então ele vira aquilo que se chama meio antígeno. Depois vem o choque anticorpo-antígeno. É por isso que nenhum medicamento funciona imediatamente. Leva um certo tempo a funcionar. Então, por esse mecanismo, ele pode dar o resultado esperado e pode não dar resultado, ou pode dar um resultado completamente às avessas. Estão vendo? Uma ocasião, eu fui procurado por uma senhora que sofria de dor de cabeça e ela estava apavorada porque ela se dava muito bem com a Rodine, da Ródia. E a Ródia não fabricava mais a Rodine. E eu disse a ela, muito simples, a senhora vai tomar a aspirina do Bayer, que é a mesma coisa. Ela me disse, não me fale nisso. Eu tomo aspirina de Bayer, aí que quase eu morro com a minha dor de cabeça. Eu nunca entendi isto. Por quê? Porque a Rodine era fabricada com ácido acetil salicílico fornecido pelo Winthrop. E a aspirina do Bayer era também fabricada com ácido acetil salicílico fornecido pelo Winthrop. Matéria-prima idêntica. Como é que é isto? Bom, uma ocasião eu visitei a Ródia e depois visitei a Bayer. Então verifiquei o seguinte, que na Ródia as panelas onde se faziam os comprimidos eram de alumínio e na Bayer eram de cobre. Possivelmente quantidades imponderáveis de cobre que ficavam na aspirina eram motivo dessa hipersensibilidade dessa senhora. Mas de qualquer modo não tem importância. Então agora vocês vão compreender por que não importa qual seja o medicamento, vocês no indivíduo podem obter um resultado brilhante, num outro um resultado medíocre, num terceiro não produz resultado nenhum e num quarto pode